melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal OPEV. O poder está em você. Gente, é complicado pra mim, viu? É cada hora a espiritualidade me dá um direcionamento aqui. Já faz alguns meses que eu estou, com os outros canais. Então eu tenho o canal Tarô, a Bússola da Alma, que foi criado logo depois desse. E depois de alguns meses que eu tava com o Tarô, a Bússola da Alma, eu criei o Despertar da Magia. E aí, o direcionamento espiritual que eu tinha era para me abastecer aqueles dois canais com mensagens de tarô, interpretação de sinais, de como despertar a intuição e a percepção e tudo mais. E esse canal, o OPEV, ele tava, simplesmente adormecido. Não postava nada dele. E conforme eu fui fazendo as minhas limpezas, os meus decretos, minhas limpezas espirituais, reconhecendo minhas crenças e padrões negativos, limitantes, sabotadores, e fui destruindo e descriando tudo aquilo, me limpando, me curando, me libertando, foram vindo novos direcionamentos de como agir, de como fazer, de como estruturar tudo isso aqui, tá? Ó, aqui tem uma serpente, gente, isso aqui, essa blusa é do Harry Potter. E aí, o que acontece? Ouve bem. Chegou um determinado momento que eu me questionava todos os dias quando eu gravava os vídeos. Porque é vídeo de tarô. Aí vinha um monte de informação antes do vídeo, tralá, e disse que era pra ficar daquele jeito. Tudo num lugar só, num vídeo só. Depois eles mandaram eu fracionar os vídeos que eu tava fazendo. Isso foram poucos vídeos, tá? Então, os últimos vídeos eles mandaram fracionar. Então, no Despertar da Magia, fracionou em 2. E no Tarô, a Bússola da Alma, o vídeo que eu gravava para um determinado signo, numa tiragem de tarô, eu fracionava em 3. Eu falei, mas isso aqui tá tão estranho, eu não tava entendendo nada. Só que ali, o que tava acontecendo? Algumas mudanças começaram a acontecer na forma de eu trabalhar aqui, de eu apresentar a vocês as informações que estavam sendo passadas a mim, trazer para vocês o conhecimento. Mas essas formas também foram mudando para mim, eu fui mudando a minha forma de acessar o conhecimento, de identificar como buscar esse conhecimento, para despertar para esse novo. Então, aquela mudança que estava acontecendo no externo, na verdade, era a representação da mudança interna que eu estava fazendo. Que eu estava reconhecendo que as informações não estavam só num determinado lugar, que a espiritualidade, Deus em você, seus guias, seus mentores, eles vão estar se comunicando com você em tudo, em todos os lugares. E principalmente te dando informações fragmentadas, vindas de várias fontes, para você juntar as pecinhas de quebra-cabeça e ter o direcionamento para você, tá? Por que para você? Porque assim, gente, você já viu aquela história que quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos isso. Nem todo mundo que lê o mesmo livro tem a mesma interpretação do que leu e do que viu. Às vezes, vamos falar de um filme, tá? Quantas vezes você já viu pessoas assistirem o mesmo filme e de repente a pessoa fala, mas você viu tal cena? A pessoa fala, eu não vi essa cena. Tinha essa cena nesse filme? Tem certeza que é do mesmo filme que a gente tá falando? Por quê? Porque uma pessoa tem uma janela de alma, a outra tem outra janela de alma. Você vai atrair, vai te chamar a atenção naquele filme aquilo que tá mais conectado com você naquele momento, aquilo que está vibrando mais em você. Então, às vezes, você não percebe uma cena, uma fala, você percebe, você interpreta o que a pessoa falou de um jeito, o outro interpreta de outro. E isso aconteceu bastante essa semana, como exemplo físico aqui em casa. Eu e o Luiz assistindo um filme, a pessoa falou uma coisa, eu interpretei uma coisa, ele interpretou outra. E a gente ficou ali discutindo o que a pessoa realmente tinha falado.
o que ela realmente quis dizer. Porque faz toda a diferença. Pois ele voltou o filme pra ver o que era. Ele tava certo ou não. Eu interpretei de outra forma, né? Mas é pra você ver. É sempre assim. Cada um interpreta de um jeito. E aí, essas situações foram acontecendo. E conforme você vai fazendo a mudança interna, você vai reconhecendo suas crenças e padrões. Você vai fazendo seus decretos, seus ho'oponopono, suas orações, seja lá que prática você tem aí, né? Que você acredita que pode ajudar você a mudar a sua alma, reprogramar suas crenças, né? Reprogramar seus padrões, mudar, enfim, tá? Você tá lá praticando, você tá fazendo, você tá buscando conhecimento, novas informações vão chegando e dentro de você algo vai mudando. Então esse dentro começa a mudar o fora, tá? Então é aquele momento que de repente na sua casa você tá ali fazendo uma mudança, você não aguenta mais aquela situação, aquilo tá te incomodando, tá te incomodando, tá te incomodando. E da louca na Cinderela, você acorda uma manhã e resolve mudar a casa inteira de lugar. Ou você vai lá na sua sala, muda tudo de lugar. Você vai no seu quarto, você muda tudo de lugar. Você não quer mais aquilo, você faz faxina no guarda-roupa, joga um monte de coisa fora. Essa mudança externa tá representando um movimento de mudança interna que ou precisa ser feito ou que você já está fazendo. Porque o fora representa o dentro, tá? Então você começa a clamar, né? Pedir em oração que alguma situação mude na sua vida. Eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. E aí o que acontece? Esse impulso físico, né? Essas situações que você vive na matéria vão trazendo pra você as informações. Ai, gente, quando começa esse bocejo, é porque os guias e mentores estão se aproximando ainda mais, né? As mensagens vão vir direto da fonte. E hoje eu tenho muito forte aqui a deusa Kali, tá? Até agora há pouco aqui meditando e fazendo toda a transformação em mim com ela. A deusa Kali, ela é aquela deusa, ela estava na forma humana lidando com os demônios, né? Então, na forma humana, ela já era deusa. Mas ela estava numa forma mais bonitinha, né? Vamos dizer assim, mais amorosa, tentando lidar com os demônios, matando os demônios. Só que tinha um demônio que cada vez que ela acertava ele sangrava, as gotas de sangue dele caíam na terra e geravam mais demônios. E ela não conseguia matar aquele bendito, aquele demônio. E aí, em algum momento, ela se irritou com aquilo, ela franziu a testa e mudou de forma, tá? E aí, virou a deusa Kali, né? Surgiu a deusa Kali. E a deusa Kali era ela, só que numa versão mais demoníaca, vamos dizer assim. Aparentemente, tá? Ela não era tão linda quanto a outra. A outra parecia boazinha, toda princesinha. A outra veio já assim, demoniada, falando, vamos arrancar esses demônios daqui. Você só consegue arrancar um demônio com o outro. Não adianta. Essa é a mensagem que vem pra mim hoje, o tempo todo. Não adianta você estar na sua forma zen, budista, pra arrancar os demônios. Demônio tem que lidar com demônio, entende? Então o que ela teve que fazer? Pegar a pior versão dela, a versão mais demoníaca dela, e falar, agora eu vou lidar com você, de igual para igual. Então o que ela fez? Ela teve que sincronizar, ela teve que acessar a parte mais sombria dela, que é a Kali. Então o que é a Kali? Tempo de escuridão. Então ela acessou a parte mais sombria dela para lidar com aquele demônio. E ela teve que reconhecer, né, de alguma forma, ela representa o nosso reconhecimento de que aquele demônio só está ali porque nós estamos criando ele com os nossos próprios demônios. O que são os nossos demônios? Todas as crenças e padrões que nós herdamos da nossa ancestralidade de forma negativa, de forma sabotadora, de forma, sabe, palavras malditas, ditas de forma negativa,
crenças e padrões humanos vindo falar coisas, né? Então aí a pessoa vem e fala que o pão faz mal, que o trigo faz mal. E aí isso é um demônio, você tá amaldiçoando algo. Você tá dando àquela situação, aquele pão, né, uma palavra ruim e afirmando que ele é mau. Só que ele é um alimento, né? E a palavra, ela cumpre o propósito por qual ela foi designada. Ela não volta vazia. Então, se você tá dizendo que o pão é ruim, que tem uma maldição sobre ele, que ele vai te fazer mal, se você tem essa consciência, quando você come o pão, esse pão te faz mal, tá? Porque você, ao invés de abençoar aquele pão para comer, você amaldiçoa aquele pão para comer, tá? Então, palavras ditas de forma positiva abençoam as coisas, mas palavras ditas de forma negativa amaldiçoam. E esses são os demônios, né? O que é um demônio? Aquilo que atrasa a nossa vida, aquilo que causa destruição, aquilo que causa guerra, aquilo que nos influencia de forma negativa a agir através do mal, né? Fazendo mal. Você já viu aquela fase assim, né? Aquela fala. Quando a pessoa é muito ruim, né? Nossa, a pessoa é um demônio. Tá endemoniado. Né? Porque tá negativo. Tá brigando, tá xingando, tá falando coisa ruim. Tá endemoniado. Então, o que é o demônio? Demônio é uma consciência negativa, né? Crenças e padrões negativos que influenciam, tá? A nossa fala e as nossas ações. Então, me influencia a falar coisas malditas e agir de forma ruim, agressiva, ignorante, né? Isso é o demônio. Então, ali, e a Kali, ela é muitas vezes representada, a imagem dela com a língua pra fora. Não é coisa feia? Mostrando a língua. Por que mostrando a língua? Porque ela quer dizer que os demônios são criados através da nossa palavra. A Kali, ela é a representação de cortar de uma vez por todas os pensamentos que você herdou da sua ancestralidade. Aquilo que foi dito, né, e aprendido de forma negativa. E como que isso é representado? Ela corta a cabeça dos demônios, tá? E ela toma o sangue dos demônios. Ela não deixa que esse sangue caia na terra. Então ela pega aquele sangue num pratinho ali, no coisa, e ela bebe esse sangue. Ela não permite que esse sangue caia na terra para que frutifique mais. Isso quer dizer que nós temos que reconhecer quais foram os pensamentos e sentimentos que nós herdamos de forma negativa. Quais foram as informações distorcidas da realidade divina, né? Que nós armazenamos na nossa consciência e que fazem com que a gente seja impulsionado através delas. Então, assim, quantas vezes você já se pegou falando igual aos seus pais? Repetindo as mesmas coisas que eles falam, usando os mesmos termos, ou as mesmas gírias, ou a mesma forma de falar de tudo, né? Isso são palavras que você... São palavras que você tá dizendo que estão criando mais do mesmo. Então, se são coisas boas, ótimo. E se são coisas negativas, né? São coisas ruins. Então, é assim, aquilo que você abençoar com a sua boca vai te trazer bênção. Aquilo que você amaldiçoar com a sua boca vai te trazer dor, vai te trazer maldição, vai te trazer, certo? Destruição. Então, tava falando muito hoje de libertar esses demônios, tá? Como? Eliminando de uma vez por todas as crenças e padrões ancestrais que a gente tem. Purificando o nosso sangue, né? Ou seja, na mais pura essência. Não permitindo que a gente continue repetindo estas coisas, certo? E ensinando, porque você aprendeu desse jeito, você ensina desse jeito. Não só para os seus filhos, mas para onde quer que você vá, você fala dessa mesma forma e você acaba influenciando as outras pessoas, tá? Agirem da mesma forma ou falarem da mesma forma. Não, André, eu não influencio. Mas você pode influenciar um debate, uma discussão, né? E pode trazer aí... influenciar as pessoas a falarem sim,
mal daquilo que você está falando. Ou igual, né? Mal igual você está falando. Então, por isso ela fala que a deusa Kali, tempo de escuridão, ela fala que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que nós estamos falando, de forma impulsiva, tá? E muitas outras coisas, tá bom? Então, assim, nem era pra falar da deusa Kali, olha, tá vendo? A gente começa de um jeito e vai pro outro. Mas, enfim, todas essas mudanças começaram a acontecer do lado de fora, porque eu estava mudando o lado de dentro. Então, começou a mudar também o formato da apresentação do canal. E você age e faz as coisas de acordo com o que você aprendeu ou aquilo que te influencia e te impulsiona, tá? E nós vamos falar agora do signo de Gêmeos, porque hoje é o primeiro dia, né? Dia 21/5/2025, é o primeiro dia da energia de Gêmeos regente no planeta. Então agora começa o ciclo de Virgem dentro do nosso ciclo completo, tá? Dos 12 meses, né? Da mandala astrológica. Então vamos lá, da nossa roda kármica aqui, né? Então Gêmeos é a terceira casa. A terceira casa é a casa da imperatriz, tá? Então eu reconheço que eu tenho o poder de criar todas as coisas. Se eu não reconheço, eu estou criando sem perceber. E é isso que a deusa Kali vem dizer. O que você está criando, o poder da criação está em mim e em você. A imperatriz é a forma feminina divina, que é a nutrição, né? É o receptor, é o que recebe, o que nutre, o que gera. Então, eu recebo uma semente, eu nutro aquela semente e eu dou vida àquela semente. Então, eu recebo uma informação, um conhecimento, eu absorvo ele, aceito como verdade, eu nutro aquele conhecimento, eu alimento ele, certo? E agora eu começo a manifestar ele. Ele começa a me impulsionar nas orações, nas ações e nas minhas intenções. Então eu começo a falar e agir de acordo com aquele novo conhecimento que eu adquiri, tá? E começo a dar vida a isso, através das orações e das ações, certo? Criando situações correspondentes a essas energias, ok? Gêmeos, eu anotei um monte de coisa aqui, gente, mas primeiro eu quero ler pra vocês essa parte de Gêmeos aqui. E deixa eu esclarecer uma coisa. Todos os vídeos que mandar subir pro canal são fragmentados agora em 3 partes. 3 canais, 3 partes do mesmo vídeo. Então aqui vai ter um pedaço desse vídeo no OPEV. A segunda parte deste vídeo vai estar no canal Tarô, a Bússola da Alma. E a terceira parte desse vídeo vai estar no Despertar da Magia. Nossa, você quer complicar a nossa vida, né, Andréia? Ninguém vai te seguir desse jeito, ninguém vai assistir seus vídeos. Paciência, é assim que eles estão mandando fazer e é assim que eu vou fazer. Porque Gêmeos é exatamente isso. Sabe o que é Gêmeos? Olha só. Olha o que Deus disse para Gêmeos quando deu a ele o direcionamento do que ele seria, de qual seria a influência dele na Terra, qual seria a ação dele aqui, como ele contribuiria para o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Olha só, Gêmeos, dia 21 de maio a 20 de junho, 21/5, certo? 21 é o mundo, é quando eu aprendo uma lição para passar para um novo nível, certo? Quando eu me liberto do passado, recebo uma nova consciência e passo para um novo nível mais evoluído. Ou seja, eu não vou mais girar em círculos. Agora eu vou dar mais uma volta subindo o espiral, evoluindo o meu ser, certo? Então 21 aqui, o Gêmeos é o momento de você conseguir trazer a evolução daquilo que você viveu até aqui.
de você passar por uma energia um pouco mais elevada daquilo que você tá, da sua consciência ter um pouco mais de expansão. Então agora é fundamental para que você viva o restante desse ciclo nessa constante de evolução e crescimento, e não da mesma repetição com as mesmas dores ou até piores. Então aqui é o momento em que você pode amenizar ou até mesmo, né, estancar as dores que você teria que viver dos ciclos que você passou e não conseguiu curar e libertar. Então vai se repetir, certo? Agora olha só, maio 5 é o Papa. O Papa é todo o conhecimento que eu adquiri de forma espiritual. Todo conhecimento que eu tenho a respeito da espiritualidade. E isso, essa base que eu tenho a respeito de quem eu sou, de quem o mundo é, de quem é Deus, de como as coisas são, é o que nos move. Se você tem um conhecimento espiritual alicerçado nos princípios divinos e na verdade divina, você é um ser espiritual habitando um corpo. O seu poder de manifestar o mundo está no sobrenatural. Então você não tem problemas naturais, tá? Ou os desafios naturais para você não tem problema, porque você sabe lidar com eles. É como quando Jesus estava no barco. Os discípulos ainda estavam aprendendo a ter uma nova consciência espiritual, a sair do padrão humano e entrar no padrão divino. Eles estavam sendo instruídos por Jesus para aprender a andar no padrão divino, certo? Ok, aí o barco naquela tempestade, os discípulos vêm correndo, Jesus, mestre, ajuda nós aqui que nós vai tudo afogar, o barco vai virar. E Jesus falou, homens de pouca fé. Levanta, vai até a beira do barco, faz com que o vento se cale e o mar se acalme. Ele mostrou ali o quê? Aqueles discípulos estavam ainda andando no natural, certo? Confiando apenas nos poderes naturais, humanos dele. E Jesus já estava num poder sobre o natural. Ele sabia que, né, como Deus falou lá no começo para Adão e Eva, tô pondo pra fora, vocês dominarão tudo isso aqui, vocês terão domínio sobre tudo que tá na terra. E por que nós não temos esse domínio mais? Porque nós perdemos o domínio? Não, porque nós perdemos a consciência divina em nós, de seres espirituais, tá? Então aqui nós estamos trabalhando, né, nesses canais, esse direcionamento que eu tenho recebido e passado para vocês, todo conhecimento e instrução que eu recebo e passo para vocês, é para que a gente retome a consciência de ser espiritual, para que a gente tome posse da nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira essência e pare de agir no natural, pelo natural, através do natural, com os poderes naturais, que a gente passa a viver no sobrenatural com os poderes espirituais que nós temos, certo? Aquilo nós podemos ser, ter e fazer tudo que a Bíblia diz. Você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Ou você só sabe aquilo que te contaram a seu respeito através da Bíblia? Tem uma diferença grande. E também tem uma diferença grande de você pedir que haja luz quando você está lendo a Bíblia, que seja iluminado para você a verdade que está ali, para que você ouça, né, e absorva com o seu espiritual e não com o seu lado humano. A interpretação vai ser bem diferente, tá? No lado humano você vai interpretar de um jeito, porque você vai pegar as dores da alma para interpretar aquelas palavras, certo? Se você pedir para ter essa revelação do lado espiritual, você vai estar conectado com o seu ser divino. Então você consegue ter uma interpretação diferente. Claro que à medida que você vai se limpando e se curando de toda a base de conhecimento espiritual que você teve distorcido da verdade, né, divina, que são bases humanas e não espirituais, você vai tendo mais clareza, mais percepção, a sua intuição vai ficando mais aguçada e você vai conseguindo entender melhor as mensagens, tá? Mas olha só, aqui então Gêmeos, ele já começa dizendo, é o momento da gente ouvir a nossa intuição,
perceber o que nós estamos criando, porque o 21 é 2 mais 1, que dá 3, que é a casa 3 e que também é a imperatriz, tá? Então, no próprio primeiro dia, já começa na imperatriz, a criação. Só que o 2 é sacerdotisa. O poder de acessar um conhecimento espiritual interno. Isso é a intuição. Poder de acessar um conhecimento que você já tem por ser conectado com a divindade, certo? Você não está adquirindo um conhecimento espiritual, você está acessando um conhecimento espiritual. É diferente. Ok? Então a sacerdotisa é você ouvir a sua intuição para acessar um conhecimento que já está armazenado em você, vindo direto da fonte divina, do ser espiritual que você é. Certo? O 1 é o mago. O mago é o que tem a habilidade e a capacidade de juntar todos os elementos. Pensamento, sentimento, que é o ar, as águas, o espiritual, que é o fogo, para criar a matéria, certo? Então ele tem como usar todos os elementos para trazer algo novo para o mundo, ligar céu e terra. Então é quando eu tenho um desejo e eu sei que eu tenho um poder sobrenatural de ligar céu e terra e trazer aquilo à existência, de forma consciente. Porque você é mago o tempo todo. Isso não desgruda de você. Você não deixa de ser o mago, né? O manifestador da sua vida, porque você não acredita ou não tem consciência. Você só não está fazendo isso de forma consciente. Então, se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, eu faço por impulso. Eu ajo por impulso, certo? E infelizmente sou influenciado a fazer da forma que os outros querem. Então, você acaba sendo influenciado pelo conhecimento que você adquiriu para trazer à existência aquilo que você quer, tá? Se você quer trazer dinheiro e o conhecimento que você tem, que dinheiro é ruim, você não vai trazer dinheiro, você vai trazer mais problemas com o dinheiro, tá? Porque a palavra que você tem, eu quero dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Só que dentro de você tem que o dinheiro é ruim. Então toda vez que você conseguir mais dinheiro, você vai conseguir mais problemas. E não é porque o dinheiro traz o problema, é porque a tua consciência acredita assim, ela aprendeu assim. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Então quanto mais dinheiro eu tenho, mais dificuldades e problemas eu tenho. Então eu ganho um aumento de salário. Ao mesmo tempo que eu ganho esse aumento de salário, eu tenho que trocar o carro, o pneu do carro fura, os pneus do carro tá ruim, eu tenho que trocar, o não sei o que acontece, o chuveiro quebra, poxa vida, aí aquele aumento de salário que você achou que daqui pra frente ia sobrar pra você fazer uma viagem, pra você, não consegue. Por que você não consegue? Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais situações desafiadoras eu crio, tá? Isso é uma das coisas, tem muita coisa envolvida. A gente vai falando aqui aos poucos, tá? Mas tem várias fontes. Se você deixar essa sacerdotisa te guiar, tá? A sua intuição te guiar, tudo que tá à sua volta vai começar a trazer mensagem. Cada hora você vai ver um livro, né? Eu já mostrei várias vezes nos outros canais, vou começar a mostrar aqui também os papeizinhos que chegam, ó, né? Falando do que acontece agora, esses dias. Veio esse pra mim, caiu de dentro do livro. Ó, celebrar com alegria reabastece o coração de fraternidade e amor. Então, assim, essas mensagens vão começar a aparecer cada vez mais. E o 3 aqui é a imperatriz. Então, agora é o momento da gente começar a observar tudo que está sendo criado à nossa volta. O 2, nos arcanos menores, é aquele momento que realmente você precisa parar para observar o que você fala e tudo o que você tem criado, tá? Então vamos lá, eu tenho essa piranha criada. Ela é uma criação que já está aqui. Ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa, então ótimo, tá? Agora vamos lá, o chuveiro do quarto do banheiro dos meus filhos quebrou. E agora eu não tô podendo trocar de chuveiro. Não tem dinheiro para comprar outro chuveiro agora. Eles estão tomando banho no meu banheiro. E eles fazem uma meleca e larga. Isso me estressa ao extremo.
peraí, isso tá bom na minha vida? Não tá. Então, o que em mim está criando essa situação? O que em mim está manifestando esse tipo de situação? Quais crenças, quais padrões eu tenho que fazem com que eu não consiga ter um chuveiro novo? Quais limitações tem dentro de mim que estão limitando a minha vida material? Né? Quais crenças e padrões eu tenho dentro de mim que dizem que filho tem que estressar pai e mãe? Que eles estão me estressando. Então tá, então tudo isso eu tenho que começar a observar e fazer meus decretos. Aquilo que tá bom, eu agradeço, permaneço fazendo, né? Observando o que tá falando pra mim, e o que tá ruim, eu começo a limpar. Eu começo a esvaziar, tá? Isso daqui já é esse 21. Certo? Então é o momento para eu passar para um próximo nível, sem que tudo que eu vivi até aqui se repita exatamente igual, tá? Para que eu aumente, né, a minha vibração e evolua um pouquinho mais sobre isso, eu preciso começar a observar, acessar esse conhecimento, esse direcionamento interno para obter o verdadeiro conhecimento, tá? E é legal porque quando a gente faz isso, quando a gente começa a fazer isso de forma consciente, eu quero acessar o conhecimento verdadeiro divino. Você assiste um vídeo em qualquer canal, tipo aqui. Eu tô falando com vocês um monte de grosna, um monte de coisa, certo? De repente, tem alguma coisa que a pessoa fala, o que eu falo, o que eu vejo nos vídeos, que é uma crença, que é um padrão humano e não divino. Na mesma hora, essa sacerdotisa dentro de mim, essa intuição grita, opa, para aí e analisa, tem alguma coisa aí que não tá batendo. Não armazena essa parte do vídeo como conhecimento, descarta. Ou vai investigar. E eu tenho feito isso, gente, e vocês não têm noção do quanto isso é maravilhoso, tá? Esses dias mesmo eu tava assistindo um culto. O culto começou maravilhoso. Nossa, parecia Deus ali na minha frente falando comigo. E era, né? Um ser humaninho que tem Deus dentro. Mas assim, parecia que aquele culto foi feito pra mim. Só pra me trazer mensagem. Olha a bomba. Só pra me... no alvo, né? Era só pra mim. Só que o que acontece? Chegou um determinado ponto do culto, começou a falar umas coisas que eu falei... Começou a doer em mim. Eu falei, não, isso não tá certo não. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Aí falou, então para, volta e vê qual parte te incomodou. Eu parei, eu voltei acho que umas 4, 5 vezes aquele trechinho do vídeo. E ouvia e anotava o que eu achava. Até que chegou uma situação que eu anotei as palavras que ele tava falando e fui pesquisar essas palavras. Fui pesquisar a respeito daquilo. E eu falei, putz grila, não era nada daquilo que ele tava falando. Totalmente diferente isso aqui. E aí eu desconsiderei aquilo que ele estava falando e coloquei essa parte que eu escrevi como conhecimento daquela situação. E continuei assistindo até o final. E conforme eu via situações que realmente eram crenças religiosas, na hora eu falava, essa energia eu isolo para que ela não tenha influência sobre mim. Descarto, desconsidero tudo que eu já tenho armazenado sobre isso e destruo e descrio essa situação. E não falava enquanto o vídeo estava correndo. Porque eu tô usando tudo que eu estou percebendo e vendo, principalmente esses vídeos que me manda assistir por direcionamento, né? Pra obter conhecimento e limpar minha crença. Eu assisto com papel, caneta e calma, tempo. Porque eu tenho um monte de mosquitinho aqui, gente, me incomodando. A limpeza é isso, né? Você começa a limpar, os mosquitos começam a incomodar. É tudo que te incomoda, né? A gente vai falar disso agorinha. Tá no meio do texto aqui. Aí o que acontece? Eu ia pausando. Então, quando ele falava alguma coisa que eu percebia que realmente era uma crença religiosa, né, que aquilo ali não vinha da parte de Deus de jeito nenhum, era um padrão, uma doutrina humana sendo colocada ali como verdade, eu pausava e falava, não, isso aqui que ele tá falando
eu descarto, desconsidero essa informação como verdadeira. Eu destruo e descrio de dentro de mim tudo aquilo que já está armazenado, porque está ressoando comigo, se tá, né? Se eu estou vendo, é porque é igual. O fora é igual dentro. Falei, opa, então eu descarto, desconsidero isso aqui, certo? Destruo e descrio e isolo essa energia para que ela não tenha mais influência sobre mim. E fui fazendo isso o dia inteiro. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui? Tudo que você assiste na televisão, né? Tudo que você vê na rua, outdoor, informações, imagens, vídeos, fotos, frases, tudo que tá fora de você é o seu gêmeo, é o seu espelho. O que é os gêmeos? Gêmeos são duas pessoas iguais. Ah, mas tem gêmeos diferentes, mas nasceram da mesma mãe, da mesma barriga, né? Tem as mesmas características e energias. Às vezes eles são diferentes um pouco ali, né? Um é feminino, outro é masculino. Mas se você olhar, eles ainda têm uma semelhança muito grande, tá? E mesmo que não tenha semelhança física, eles nasceram na mesma energia, no mesmo dia. Então, eles foram gerados dentro do mesmo período. Então, todas as crenças e padrões que aquela mãe tinha durante aquele período, todas as informações daquela gestação são iguais para os dois. Não tem diferença, tá? Então, eles são iguaizinhos em em energia, tá? Crenças e padrões. E aqui o que diz? Tudo aquilo que se apresenta a você nasceu da mesma fonte. Por isso Gêmeos. O signo de Gêmeos vem dizer que tudo que existe no universo nasceu da mesma fonte, a fonte divina. Então tudo que está na sua frente, como um objeto, como situações, como pessoas, como um filme, como informação, tudo representa você, tá? Está exatamente como um espelho na sua frente de quem você é por dentro. Por isso a deusa Kali, né? Tempo da escuridão. Os Gêmeos é exatamente esse tempo da escuridão. É o momento da gente conseguir observar a nossa escuridão com mais clareza, tá? Gêmeos, ele traz pra gente essa clareza de raciocínio. Ele é ar, né? Então ele ajuda no mental. Agora vamos aqui. Olha só o que Deus falou pra Gêmeos. Venha, venha, Gêmeos. A ti, Gêmeos, atribuo a tarefa de comunicar ao mundo minha ideia. Por isto, te dou perguntas sem respostas. Em tua busca pelo conhecimento, inquietarás os que estão ao teu redor, para que compreendam o que vem e o que não ouvem. Tu serás um, mas pensarás e falarás por dois. E para que faças um bom trabalho, dou-te a provação, o desafio da superficialidade para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da inteligência. E Gêmeos voltou para o seu lugar. Então, o que diz aqui? Deus, ele diz para Gêmeos que ele traria ao mundo o conhecimento de uma nova ideia, né? E inquietaria as pessoas à sua volta, né? Os Gêmeos, esse mês aqui, vai muito cutucar a gente pra gente buscar respostas. A gente vai ter muitas perguntas, é o mês do questionamento. Você vai ver que é o mês do questionamento. Você vai começar a se perguntar de várias formas, de várias coisas. E essas perguntas, aparentemente, não vão ter respostas. Não fáceis, que você olha e fala, a resposta tá aqui, né? Ah, 1 e 1 1 mais 1 é quanto? Ah, é 2. Não é assim. Então, vai ser um momento de buscar no mais profundo esse conhecimento, né? Não no superficial, não naquilo que todo mundo te contou a respeito disso. Então, os Gêmeos têm muito disso, da gente mergulhar nas nossas profundezas, para entender quem realmente nós somos, para entender o porquê nós agimos como agimos, falamos como falamos, por que a minha vida está como está, por que eu tô no emprego que eu tô, né? Por que meu corpo tá como tá? Por que meu casamento tá como tá? Então, é o momento desses questionamentos virem. A gente passou pelo mês de Touro,
onde Áries nasce uma nova ideia. E Touro vem num sentido contrário, porque é a resistência a essa nova ideia. Porque você vai ter que lidar com essas crenças e padrões que foram armazenadas em você, contrárias ao que você quer criar de novo, né? Então tem uma resistência dentro de você. E agora Gêmeos, você passou da parte da resistência, acabou. Não tem mais aquele contrário vindo. No entanto, por todavia, vem a parte das dúvidas, dos questionamentos, né? Das perguntas incessantes, daquela inquietação por resposta, sabe? Por buscar o saber de algo. Esse mês só que assim, gente, pensa só. Esse mês ele vai mexer com o lado sombrio da gente. Com aquilo que nós estamos manifestando através da escuridão da nossa alma, tá? Aquilo que nós estamos manifestando no mais profundo da alma vai mexer com os nossos demônios mais fortes. Então, é o mês de muita gente ter ciúmes, é o mês de muita gente ficar inseguro, ter inveja, querer tomar o que é do outro, sabe? Essas coisas assim. Por que é um mês assim? Porque vai trazer das profundezas as dores que a gente carrega, baseado no conhecimento distorcido da realidade divina que nós temos. Isso não é com um ou com o outro. Todos nós vamos passar por essas situações. O problema não é passar por elas. A pergunta é como você vai passar por elas. Você vai criar mais do mesmo, repetir o ciclo e causar mais dor, ou você vai reconhecê-las, destruir e descriar, descartar e desconsiderar, isolar essa energia para que ela nunca mais influencie você e evoluir mais um pouquinho, né? Então assim, agora é hora de tudo aquilo que a gente achou que já tinha jogado no lixo, sair para fora do lixo de novo, sabe? Quando você joga o lixo fora, o cachorro vai lá e rasga o saco, o lixo se espalha inteirinho. Você fala, mas tava tudo limpinho, eu recolhi esse lixo, o cachorro vai lá, rasga o saco, joga o lixo tudo pro quintal. Ou entra no banheiro e vira o balde do lixo pra fora. Aí cai tudo aquela meleca, fala, ai meu Deus do céu. Por que isso? É o que vai acontecer agora com Gêmeos, tá? Ó, eu vou ler aqui pra vocês algumas anotações que eu fiz pra vocês entenderem. Gêmeos, 21 de maio. 21, como eu falei pra vocês, é o mundo, certo? Mas se a gente juntar aqui 21 do 5, nós vamos ter 2 mais 1 mais 5, que vai dar 26, tá? 26 é igual a 8, 2 mais 6. 2 é a sacerdotisa, 6 vão ser as nossas orações, né? Ou as influências que nós temos para orar e agir, ok? Aquilo que tá no nosso coração que nos influencia a tomar as nossas decisões. Juntando tudo isso, vai dar 8. 8 é a força, a transmutação. É o momento da gente reconhecer o que tá lá nas profundezas da alma, influenciando as nossas orações e ações, e mudar isso pra, nesse 21, a gente passar de fase. Então é como se fosse a prova final aqui, tá? Você tá chegando no momento que você vai começar a manifestar uma nova vida, ou a mesma vida que você tá vivendo agora. Vai depender de você querer fazer isso. Só que Gêmeos acaba no dia 20 do 6. E dia 20 do 6, juntando tudo também dá 8, tá? Vai dar 26, que vai dar 8. 2 mais 6, 26. 26, 2 mais 6 igual a 8. Que de novo é a sacerdotisa e a oração. Então, do começo ao fim, você tem a energia da sacerdotisa e da oração, tá? Daquilo que influencia você nas ações, né? Orações e ações, ok? Então é o momento da gente ter domínio próprio. Reconhecer o que está saindo da minha boca, reconhecer como eu estou agindo diante das situações para poder mudar isso, certo? Como eu faço isso, Andréia? Como que eu vou reconhecer? Primeiro você vai reconhecer em você mesmo. Mas a parte mais legal é que Gêmeos vai mexer com a estrutura de todo mundo.
E todo mundo vai mostrar nós vamos mostrar um pro outro aquilo que tá dentro. Então você vai ter pessoas vindo falar situações pra você que vai lembrar de situações que você já viveu, tá? São iguais situações que você já teve pra ser curado, né? Relembrando uma energia que tá lá, adormecida, um fragmento que ficou lá, ou até ela inteira, porque quanto mais dor você sente, maior é a crença que você tem daquilo dentro de você. Quanto menos dor você sente, menos crença você tem, ou seja, já diminuiu o poder daquilo te influenciar. Agora, se é só uma história, você lembra daquilo e não dói, você sabe que você está numa evolução onde aquilo já não interfere mais na sua vida, tá? Mas se tá ali, veio pra você a situação, continua aparecendo pra você lembranças do passado, de situações vividas, você vai lá e limpa isso, tá? Não deixe isso aí, não. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo esses dias. Veio uma amiguinha da minha filha aqui, pediu pra eu tirar a carta pra ela, eu tirei. E ela veio falar pra mim que os pais dela estavam, né, em pé de guerra, querendo separar, não sei o que a casa dela tá um caos, né? Um verdadeiro inferno, e não sei o que, e não sei o que. Naquele momento que ela falou pra mim, eu fui, né, falando pra ela, fui ajudando ela, tirei as cartas pra ela, orientei ela como fazer. E ela falou assim pra mim que a mãe dela tinha que separar do pai, né, do padrasto, porque não dá mais pra ficar daquele jeito. Eu falei, não, separar não vai resolver, porque na verdade não é assim, tal, não sei o que, ou seja, né, expliquei pra ela. E ela foi embora, e eu fiquei aqui, e aí veio pra mim aquilo como uma lembrança do que eu vivi lá atrás no meu casamento, né, aquele momento que as coisas estavam de ponta cabeça, e que eu falava, eu vou me separar porque não dá mais pra ficar desse jeito. E falava, não, você não vai separar porque não é assim que funciona. Você tem que limpar em você o que tá causando isso. Não achar que o outro é o problema, certo? Então, o que que eu fiz? Comecei a me curar, comecei a me limpar, e meu casamento restaurou, restabeleceu, certo? Então, na hora que ela falou, eu nem me toquei de ligar Lé com Cré. Depois que ela foi embora, veio pra mim a informação de que isso tava correspondendo a uma situação que eu já vivi lá atrás. Mas ela não me doeu mais, ou seja, pode ter fragmentos de informação lá, mas não influenciam mais nem minhas orações, nem minhas ações, nem aquilo que eu vou fazer, certo? E é mais ou menos isso. Tudo que vai começar a se apresentar pra você nesse mês vai ser exatamente para que você possa enxergar o escuro da sua alma fora de você. Então, várias situações que você já viveu até aqui, que foram desafiadoras, vão começar a surgir de novo. Mas também vão começar a surgir situações que você se deu bem, situações que você usou seu poder sobrenatural, situações que você conseguiu, né, manifestar milagres, para mostrar para você que esse poder também tá lá. Então, cabe a você agora, a imperatriz, entender qual semente está chegando, qual você quer nutrir para gerar algo novo, né, ou para dar vida novamente, e qual você quer descartar e falar, essa daqui eu não quero, certo? Então esse é o momento de você selecionar os grãos que chegam para você. Nós estamos falando de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, tá? Gêmeos também, ele vai tratar muito da comunicação e da curiosidade, por isso a busca pelo conhecimento. Sempre fale que haja luz, que eu possa absorver o conhecimento verdadeiro vindo da fonte divina, tá? O espiritual verdadeiro e não o humano, ok? Comece a declarar o que você quer receber e comece a prestar atenção no que você está recebendo. E Mercúrio é o planeta da comunicação, tá? Mercúrio, como eu falei, né, Gêmeos, ele veio comunicar uma nova ideia. Não só uma nova ideia, ele está comunicando, né, aquilo que está dentro de você. E aqui você precisa decidir qual é a nova que você quer lançar. Dominar a superficialidade. Quando fala de dominar a superficialidade, é você não obter um conhecimento raso e aceitar ele como verdade, tá? É você
como eu falei, buscar nas profundezas esse conhecimento. Ah, qual é o significado, sei lá, da palavra psíquica? Ah, psíquica é alguém que mexe com psique, que, né, sabe mexer com a mente, tá? Então, o que realmente isso significa? Vai a fundo nessa pergunta, tá? Vai buscar a fundo o que isso realmente quer dizer. Também vai trazer pra gente um poder de se adaptar facilmente aos novos começos. Então, nós passamos pelo novo que a gente quis criar em Áries, por todo o desafio contrário que veio em Touro, né? A resistência da alma a esse novo que a gente queria criar, a mudança que a gente queria fazer. Só que agora vai vir Gêmeos trazendo uma calmaria, né, entre aspas, para que a gente possa se adaptar a esse novo, a essa mudança, sem essa resistência mais. Então, se você passou pelo tempo da resistência e continua com a mesma ideia firme, eu quero continuar mudando isso, eu quero continuar fazendo. E como eu faço isso, Andréia? Reconhecendo todos os dias o que precisa ser feito, fazer seus decretos diariamente, fazer suas orações diariamente, né? Oração é tudo aquilo que a gente fala todo o tempo, mas assim, sentar e analisar o que você precisa deixar ir, o que não, né? Filtrar tudo isso. Esse período aqui que a gente vai passar, do dia 21 de maio até o dia 20 de junho, é um período que nos torna mais rápido de forma mental, tá? Então vai nos ajudar a entender e a aprender e a processar melhor todo o conhecimento que chega pra gente, tá? Mas precisa você estar aberto para isso. Tudo tem que ser intencional, senão você passa no automático. Mercúrio é o menor e mais interno planeta do sistema solar, é o que está mais próximo do sistema solar. E ele chega a uma temperatura de 600 graus, é fogo, né? Só que ele é ar. Gêmeos é ar. Gêmeos é ar e o planeta regente é fogo. Então pensa, ar com fogo. Quando tem fogo que você põe ar, que você assopra, ele não aumenta a labareda? Então aqui é o momento de aumentar a intensidade de tudo aquilo que tá na sua vida, tá? Se tudo que chegar pra você, você reclamar, você murmurar, você xingar, você falar mal, você, entende? Infelizmente você vai aumentar, você vai potencializar a maldição da tua vida, ou seja, tudo aquilo que tá negativo. Então é hora de realmente analisar onde eu estou colocando essa força, esse poder mental, né, nas palavras, para poder saber, ou eu transmuto essa energia, porque aqui vai ter o poder de transmutar a energia, ou potencializar aquilo que já está em você. Isso é bom, né, potencializar. Porque tudo aquilo que aparecer de positivo pra você, referente ao que você realmente quer viver, aos seus sonhos, aos seus desejos e tudo mais, você consegue, através da sua boca, das suas ações, potencializar, ou seja, expandir essa energia, aumentar essa energia para que isso se manifeste cada vez mais rápido, tá? Crie mais força espiritual para que se materialize na matéria mais forte. Na mitologia romana, Mercúrio era o mensageiro dos deuses, tá? Mas ele era como Hermes Trismegistus, tá? Ou seja, também traz a cura e a libertação. Diz que ele era o deus do comércio. Deus do comerciante é aquele que troca energia para obter recursos. Troca energia para obter recurso, tá? A energia trocada através da palavra é um comércio para você. É o que vai manifestar os seus recursos, tá bom? Então, Gêmeos é exatamente esse período da gente entender
que a vida é um espelho. E tudo que se apresenta para nós é resultado das sementes que você já tem dentro de você, tá? É o resultado das suas orações e ações. Então aqui é o momento de você conseguir transmutar essas energias. O 21 do mês 5, né, é o mundo, mas o 20 do mês 6 é o julgamento. Então você vai aprender as lições, você vai observar tudo, você vai aprender as lições, vai fazer decreto esse mês inteirinho, para quando chegar no dia 20 do dia 20 do 6, a sua alma tá liberta, tá? Que é o período da libertação da alma. Mas assim, você não vai esperar dia 20 do 6 para libertar a sua alma, né? Ele tá dizendo que é um período que você aprende a lição e vai libertando a sua alma, tá? É sobre isso. Então, Gêmeos é isso, e o que eles têm para dizer para nós é isso. Resumindo, preste muita atenção em tudo ao seu redor agora. Analise o que você quer que continue na sua vida e o que realmente você quer mudar. Se você já iniciou uma mudança lá em Áries, né? Ou se já tem alguma coisa na sua vida que você tá buscando mudança, que você tá, né, batalhando para mudar, que você tá tentando mudar, agora é o momento que você vai ter uma ajuda sobrenatural, espiritual, de trazer para você o impulso da revelação de tudo aquilo que está dentro de você, do conhecimento de tudo que está dentro de você, impedindo esse seu desejo de se manifestar, essa mudança que você quer fazer de acontecer, tá? Então, observe bem e faça isso acontecer, certo? Agora vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo vai ser lá no Tarô A Bússola da Alma. Se você quiser ver a continuação disso aqui, lá vai ser tiragem de tarô também. Percepção, intuição, tá certo? Então, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente!